dia, boa tarde, boa noite. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Queria agradecer aí, né, por vocês estarem sempre conosco, para poder, assim, se divertir, tentar encontrar dicas e estar junto de nós. Mesmo que não seja nada disso, mas só o fator de estar junto já é bastante importante. Queria já começar agradecendo, né? Ganhei aqui essa garrafinha muito legal, com meu nome, Jeffrey, e aqui atrás, com o logo Não Pode Sim. Achei muito bacana. Não vou falar quem me deu, mas obrigado. Deixar na curiosidade. Mas vamos lá, né? O episódio de hoje, terceiro da segunda temporada. Estamos falando de uma matriarca. Matriarca é aquela pessoa que organiza a família, que está sempre ali à frente do seu tempo, tentando encontrar a paz e remediar situações. Essa pessoa, ela é uma jovem mulher, a primogênita dentre os primos. Ela lutou bastante, fez muitas coisas e alcançou seu objetivo profissional. Junto de seu esposo e suas duas filhas, ela mantém a garra para poder ali conduzir as situações. Ela é terapeuta, uma das terapeutas mais importantes do momento. Ela estudou e hoje ela está aqui. E de fato, ela não trabalha na natura, mas ela trabalha ali com a questão da natureza. Então, chamo para cá agora, não só minha prima, mas minha amiga Ellen. Boa noite, gente. Olha, não reparem a modéstia do meu primo. Claro que ele é meu fã, eu percebi. Depois ele tenta fazer também a gente chorar. Realmente eu percebi, mas agradeço o convite, a oportunidade, a admiração. E eu sigo tentando fazer todos os esforços para corresponder pelo menos um pouquinho às expectativas das pessoas, né, que confiam no meu trabalho. E é verdade. E lutar é uma coisa que você conhece literalmente, porque você sempre lutou, sempre trabalhando, né? Sempre. Desde muito pequena, né? Na época em que eu era criança, era muito diferente da época de hoje. Porque os filhos mais velhos acabavam se tornando adultos mais cedo para ajudar com a casa e com os irmãos menores. E essa foi realmente uma realidade minha, né? Aos 9 anos eu já trabalhava, trabalhava com os serviços que dava para trabalhar, cuidar de casa, cuidar de irmãos, ajudar a fazer alguma atividade que desse para eu ganhar qualquer renda. E eu sempre tive uma responsabilidade, assim, bem cedo, comigo e com a família. É verdade. E querendo ou não, você acaba acostumando com isso, né? Por ser tão nova, né? E já entender que precisa de ser madura, mesmo não estando no seu tempo de ser madura. Acaba criando isso precocemente, né? Rouba um pouco da infância, né? Mas eu costumo dizer que pessoas que passam por certas situações se tornam cada vez mais fortes e mais independentes. Se você consegue lidar com situações completamente adultas aos 9 anos, depois você consegue lidar com outras situações. Não com facilidade, todo mundo tem desafios, mas é como se nada te assustasse a ponto de você dizer, eu não vou fazer, eu não vou arriscar. Exatamente. É aquela coisa, se vira nos 30 e vamos, né? Não tem medo. Vamos ver, vamos lá para ver no que dá, né? Exatamente isso. Mas apresente-se, né? Conta pra câmera aí, pro pessoal, quem é você, o que que você faz. Boa noite mais uma vez. Meu nome é Ellen Tomás, eu sou terapeuta natural, integrativa e sistêmica há 5 anos. Eu trabalhei em muitos segmentos, mas o último que eu trabalhei foi vendas. E esse segmento de vendas foi um dos propulsores que desenvolveram em mim o desejo de atuar numa outra atividade, ter o meu próprio negócio, e é o que eu hoje faço. É algo que eu faço com muito amor, muito cuidado, e é algo que eu me identifiquei muito, ajudar as pessoas pelo menos um pouquinho e ainda ganhar com isso. Além da flexibilidade, né, que foi um objetivo, se tornou um objetivo muito, muito presente na minha vida, que é
trabalhar, mas também estar presente na vida das minhas filhas, na minha casa, com o meu marido. Então, trabalhar para mim também me trouxe essa flexibilidade. Isso. E conta pra mim, como que você teve essa ideia? Foi uma ideia? Foi um dom que você descobriu? O que aconteceu pra você mudar de ramo e ir pro lado do cuidado das pessoas? Na verdade, foram 2 situações, 3. A primeira, como a gente está conversando aqui, desde 16 anos de idade eu trabalho longe de casa. Preciso pegar condução, levantar cedo, passar por todo aquele processo. Só que foi chegando um momento em que eu já era esposa, dona de casa, mãe, que isso começou a ficar algo muito pesado para mim. Sair às 6 da manhã e voltar às 8 da noite. Eu, por um momento, tinha a impressão que eu deixei a minha filha mais velha com 10 meses na escola e quando eu fui buscar, ela tinha 10 anos. Porque passou muito rápido e eu não tinha tempo de ficar com ela o suficiente quanto eu gostaria. Então, isso era algo que começou a me incomodar. Depois veio a questão do trabalho, que além da distância, tinha uma situação que, de repente, eu comecei a não me identificar mais com a cobrança de ter que vender, apresentar metas, fazer sempre aquela mesma correria para apresentar resultados, muitas vezes que não dependia só de mim. E quando dentro da gente sai à disposição o desejo de correr atrás, é como se você tivesse ali, como diz um profeta muito sábio, correndo atrás do vento. Uhum. Porque essa gana de, mesmo que todas as possibilidades pareçam difíceis, eu vou correr atrás e conseguir, é o que não se pode perder, na minha opinião. E eu estava perdendo isso. Então, eu estava fazendo esse empenho e não estava tendo o desempenho que esperava-se de mim, que eu esperava de mim, que a empresa esperava de mim. E foi quando, em um momento de uma conversa, meio que discussão, uma conversa de chamada de atenção, caiu a ficha em mim que, por um período, aquilo foi algo bom para mim, foi algo que eu bolava estratégias, foi algo que fazia bem para mim, que eu estava engajado no propósito da empresa. Só que foi passando o tempo, eu fui vendo que eu não estava mais. E aí, agora? Então, eu tenho que mudar de segmento. Mudar para onde? Mudar como? E aí, e ficou no ar isso, o desejo de mudar. E há muito tempo não aparecia. A gente acostuma, né, na zona de conforto. E aí, uma amiga, que é terapeuta, um dia me convidou para ir conhecer. Eu interroguei ela a respeito do trabalho dela, porque eu não entendia muito bem o que ela fazia, e ela me convidou para ir até lá fazer uma sessão. Como ela era uma pessoa muito requisitada, ainda tinha horários muito escassos, ela falou: eu vou procurar um horário que eu possa encaixar você e te aviso. Só que eu achei que isso ia demorar muito. E vendo a minha necessidade, passou 2, 3 dias, ela me mandou mensagem que ela tinha arrumado o horário. Por conta de eu ter me comprometido com ela, imaginando tudo que ela fez para conseguir me encaixar tão rápido, eu fui, mas eu fui por pura consideração a ela. Uhum. Chegou lá, eu fiz a sessão, sem entender ainda muito bem o que era. Saí me sentindo melhor. Aí eu combinei com ela um tratamento, nesse horário que eu chegava super tarde. Ela flexibilizou tudo que você possa imaginar para eu fazer esse tratamento. E foi lá, e foi ela que disse: olha, Ellen, você tem uma vocação muito grande para trabalhar com isso também. Por que você não faz um curso para se habilitar? Então, no começo, eu resisti muito, porque ela acreditou em mim muito antes de mim mesma. Eu não me via E acontece às nesse vezes, segmento, não me via. Aí eu aceitei fazer o curso por ela não ter desistido mesmo, primariamente para atender a família.
Só que o resultado que eu tive como pessoa, que me transformou como pessoa e depois a ajuda que eu consegui dar e dou até hoje para minha família, me moveu a estender essa profissão para ajudar mais pessoas. Então foi de um desafio, de uma dificuldade, de uma mudança de fase que eu me vi obrigada a sair da zona de conforto e a oportunidade estava exatamente aí, disfarçada de desafio. E desde então eu tenho seguido, trilhando, crescendo de acordo com o que eu busco, o que faz sentido para mim e tenho me identificado cada dia mais. E isso é muito importante, né? Porque furar a bolha da zona de conforto é desconfortável, por assim dizer, a princípio. Depois que você se vê na situação em ter que olhar por outros ângulos, né? Você pensa, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que eu tento? Será que eu não tento, né? Mas é aquela coisa que a gente, né, sempre comenta, né? A vida passa muito rápido, se a gente não tentar, não buscar outras vertentes por aí, acaba passando e a gente não vê. Nesse caso agora, você consegue conciliar o seu trabalho pessoal, profissional, né? Com a sua vida pessoal, né? Consegue ver suas filhas crescer, né? Consegue cuidar da sua casa e tal. Talvez se você não tivesse tentado, você estaria ainda naquela luta, né? É verdade. E trem, e condução. É assim, o novo, ele sempre dá medo. Uhum. Porque o ser humano tem uma ilusão de querer garantias. E quanto ao futuro, a gente não tem garantia nenhuma. Então, o novo dá medo. Então, por isso que muita gente fica na zona de conforto. Mas eu percebi com tudo isso que foi a garra que eu desenvolvi cedo, desde criança, e foi todo o histórico, todo o ganho, todo o aprendizado também que eu desenvolvi nesses anos todos de trabalho, incluindo a última empresa, que me proporcionaram ter um emocional e uma fé o suficiente para ir atrás. Então, em alguns momentos, os desafios, eles surgem para dizer para você, até certo ponto estava bom, agora não está mais. Eu costumo dizer uma frase para os meus pacientes que eu adotei para a vida. Se você não gosta de onde está, mude-se, você não é uma árvore. Sim. E é assim que eu me vi. Mas mudar agora que eu já tenho filho, agora que eu já tenho tantos anos, agora que eu já sou casada, por que não agora, né? Então, a mente da gente, ela sempre vem com os sabotadores para que você permaneça na zona de conforto. Mas, muitas vezes, a zona de conforto não está nada confortável. Exatamente. Você só não está com coragem de enfrentar o novo. Às vezes a pessoa se acomoda, né, com aquela situação e não se arrisca, né? Mas, por exemplo, você atua como terapeuta, em que área você atua? Como funciona o seu serviço, o seu trabalho para atender as pessoas? O trabalho terapêutico hoje é um trabalho muito procurado, por quê? Porque a mente de um ser humano, ela precisa estar pelo menos em equilíbrio, eu nem digo 100% bem, mas pelo menos em equilíbrio, para que a pessoa consiga desenvolver planos, metas, projetos e para que o corpo dela, a saúde física, acompanhe. Então, o que a terapia hoje trabalha? Uma sistemática ou um conjunto de mente, sentimentos e saúde. Então, saúde mental, saúde física e saúde emocional. Nesse sentido, tem tanto a terapia convencional, né? Nas minhas sessões, por exemplo, normalmente tem a terapia convencional, onde eu vou entender de você, através de conversa e de exercícios, a raiz do que você sente. Depois tem as técnicas naturais que eu aplico nos pacientes para que eles saiam de lá melhor do que entraram. E técnicas que também trabalham uma sistemática. Vai trabalhar, por exemplo, um ponto trabalhado, estudado, com conhecimento e sabedoria, ele é capaz de equilibrar. Por exemplo, coração. O coração ele é responsável pela sua saúde física, bombeamento do sangue, batimentos cardíacos, pelos seus sentimentos, o que você tem guardado, e pelo que você pensa e dói. Então, um ponto ele é capaz de trabalhar
3 saúdes dentro de você, a física, a mental e a emocional. Mas para isso existe a conversa, existe o exercício, existe o mapeamento do histórico da pessoa para conseguir vir na raiz daquele problema. É uma alergia constante? Qual a raiz? Porque se não tiver a raiz, a pessoa vai sanar aquela situação. Daqui a pouco passa o efeito do remédio e volta. É uma dor que não passa? Qual é a razão? É um soluço constante? Qual que é a razão? Então, o trabalho terapêutico é mapear desde onde isso se originou e conceder a cada sessão um alívio para o paciente daquele sintoma. Gradativo, né? Meio que aos poucos, né? Gradativo. Tem gente que chega lá dizendo que tem mais de 100 sintomas. E aí, na segunda sessão, por exemplo, a pessoa fala: menina, você me curou. Olha, se você soubesse como eu não sinto mais isso. Então, o que aconteceu? Eu não tenho nenhum poder sobrenatural e nem poder mais que ninguém. Acontece que ir na raiz do problema faz efeito dominó nos outros, porque os sintomas só estão fazendo, o corpo só traz os sintomas como um aviso. Tudo que você sente é como o correio que vem na sua casa. Um vem trazer encomenda que você comprou, algumas vezes é encomenda, algumas vezes é conta para você pagar, algumas vezes é fatura de cartão, algumas vezes é uma notificação, mas o trabalho do correio é te entregar algo. Os sintomas têm o trabalho de entregar para a gente uma mensagem. Olha, essa dor sua não está melhorando. Não é melhor você observar o que é que está causando? E esse estômago seu que tanto dói, por mais que você procure ter uma alimentação saudável, essa dor de cabeça que você tem anos a fio, por que você não consegue dormir? Então, o corpo só está querendo te sinalizar algo. E mostra sempre, né? Mostra. E esse sinal vem, para ele chegar na raiz, muitas vezes chama-se atenção através de um problema físico. Exatamente isso. E você lida com bastante clientes nesse sentido? Bastante. Hoje, eu costumo dizer que depois existia um mundo antes da pandemia e um depois da pandemia. Depois da pandemia, os problemas mentais, psicossomáticos. Problemas psicossomáticos, gente, são problemas que estão relacionados ao psicológico, mas que são provenientes da soma de tudo que você viveu desde que você estava na barriga da sua mãe. Por isso que chama-se psicossomáticos. E hoje os problemas psicossomáticos como ansiedade, pânico, depressão, eles vêm desencadeando em muitas pessoas. E as pessoas, sim, têm buscado ajuda, têm entendido a necessidade de buscar ajuda para não perder a saúde mental e nem a saúde emocional e, em consequência, a saúde física. Isso é um ponto importante, que tem muitas pessoas que pensam que saúde é só questão de dor, né? Mas a saúde mental é muito importante, que ali talvez ela desencadeie várias situações que as pessoas podem pensar que não. Exatamente. Por exemplo, se formos falar de um computador, a CPU de um computador é onde está todas as informações. A tela só mostra. A nossa CPU é o cérebro, não é à toa que ele está no topo do corpo. E o comando dos nossos sistemas, tanto os internos, sistema cardíaco, sistema musculatório, sistema digestório, sistema nervoso, vem do cérebro. Logo, se você não está com a mente boa, o comando que ele envia para o seu corpo não é bom, o seu comportamento não é bom, os seus sentimentos não são bons. É verdade. Você falou isso, eu lembrei de uma situação, uma comparação, né? Quem estuda computação tem o hardware e o software, né? Que como funciona o hardware é coisa que você pode tocar. Você pode pegar a tela do computador na mão, a CPU, o teclado, o mouse, você sente. Mas não tem como você pegar o Word na mão. Tem como você pegar o WhatsApp, um aplicativo, tem como você acessar. Então, exato. A terapia pode ser meio que isso, ela consegue acessar, né, aonde precisa ser encontrado, por assim dizer, e trazer aquela informação que a pessoa precisa para poder resolver, né? E tem um ponto interessante, e eu também tinha esse conceito de nós, nos dias que nós vivemos, procurar entender
se a nossa maneira de pensar está atualizada. Porque para muitas pessoas ainda hoje fazer terapia é para louco, é para rico, ou é para quem tem uma doença que não tem cura. E não é. Hoje, que comparação que eu uso no consultório? Digamos que aí atrás de você tenha uma lixeira. E eu vou falar de mim, eu tenho 43 anos. Se eu resolver que eu não vou juntar esse lixo, eu vou colocar esse lixo no cantinho ali encostado com uma vassoura. 1 mês, 2 meses, 1 ano, a vassoura já começa a cair. Como estaria essa sala se eu estivesse juntando num canto 43 anos de sujeira? Uhum. Essa sujeira se refere a sentimentos negativos, pensamentos negativos, vivências, traumas, histórias que quem carrega? Todo mundo. Então, fazer terapia é limpar a lixeira. Você não precisa esperar a doença chegar. Você pode limpar a lixeira antes e até prevenir que algumas doenças cheguem até você. Exatamente isso. E até, novamente, falando de computador, até o computador tem isso, né? Se você não limpar a lixeira, fica cheia. Você não consegue trabalhar normalmente. Começa Ele a não interromper. vai ter um bom Não desempenho, dá. né? E isso é uma percepção que as pessoas têm tido ultimamente. Às vezes a pessoa é esforçado, é dedicado, é uma boa pessoa, tem bons atos, mas ela vive em círculo. Ela vive em círculo, ela vive em círculo. Por que que eu vivo? Por que que eu não passo daqui? Ou por que que eu tenho a síndrome do recomeço? Quando eu chego aqui na metade, perto da minha meta, algo me diz que eu tenho que voltar de novo. Tem muitos sinais que mostram que a nossa lixeira, por assim dizer, está cheia. Então, o conceito terapêutico hoje mudou muito porque não é uma sessão. Existe essa vertente ainda, mas muitos profissionais, o meu caso mesmo, não é uma sessão que você vai sentar e falar, e eu ouvir, mas é uma sessão que vai ajudar você, no seu tempo, dentro do que você pode suportar, a ir limpando, identificando primeiro e depois limpando o lixo que está aí dentro e que não serve para nada, mas inevitavelmente fica dentro da gente. Exatamente isso. E fazendo essa analogia, né, com relação a clientes, como que já aconteceu situações com algum cliente em que você tenha olhado e visto que, por exemplo, puxa, esse cliente realmente fez todo sentido, né? Que bom, tenho gratidão por ter passado pela minha carreira. Ou aquele cliente que você olhou e falou, esse cliente não tem tanta razão nisso, nessa questão, dentro do seu nicho profissional. Olha, tem algumas situações assim, eu vou falar uma favorável e uma desfavorável. Realmente, cada pessoa que passa por lá, para mim é um presente, sem falsa modéstia, porque eles me ensinam muito. Eu também aprendo muito com cada superação de cada um. Cada caso é um caso diferente e são vidas diferentes, né? Uma pessoa que tem a vida melhorada, ela consegue melhorar o convívio com a família, o convívio social, o convívio com a empresa. Então, é um efeito cadeia. Então, cada um tem uma importância. De muitos que eu já atendi, que agora eu não vou nem lembrar de todos, mas, por exemplo, teve uma pessoa que chegou até mim dizendo que ela já fazia 1 ano que não dormia. Você já perdeu o sono? A noite Muito raro. toda? Eu imagino, eu já conheço pessoas que aconteceu Eu já isso. perdi. Eu cheguei a ficar 6 meses, quando a minha primeira filha nasceu, sem dormir, porque ela chorava a noite toda. 1 ano ela estava sem dormir. Por conta de não dormir, a pessoa que não dorme, ela fica completamente em desequilíbrio, cai cabelo, quebra a unha, vitaminas acabam, o humor da pessoa fica extremamente alterado. Então ela chegou até mim e disse assim: olha, eu não tenho mais esperança de dormir. Mas o que eu gostaria que você me ajudasse era diminuir um pouco da dor. Eu sinto. E aí o que aconteceu? Eu atendi ela, dando foco
na dor, mas eu sabia que um corpo que não dorme, não descansa, os nervos estão à flor da pele e a pessoa sente dor. Indo até a razão do problema, do que eu posso falar, era uma pessoa que desde muito cedo viveu muitos traumas. Então o estado de alerta dela estava de um jeito que o sono dela simplesmente foi embora. Então ela fez uma sessão, disse que a dor dela diminuiu 50%, e ela fez a segunda sessão e me mandou uma mensagem. Deus abençoe você eternamente, porque eu deitei às 9 da noite e acordei às 9 da manhã. Você me devolveu as noites de sono. E não fui eu que devolvi a ela as noites de sono, mas cuidar do corpo dela e entender o nível de desequilíbrio que ela estava, fez o corpo dela voltar a funcionar normal, porque, como eu disse, o corpo dela só estava pedindo socorro. Exatamente isso. Então, você vê que são coisas que acontecem que você está executando o seu serviço, na verdade, né? Mas para a pessoa que está recebendo aquilo, para ela é uma coisa fora do comum já, porque ela está tão acostumada a conviver com aquela dor, Exato. aquela situação, e quando acontece algo extraordinário, ela fica assim, perplexa, né? Como foi esse caso. E é uma profissão que não tem como a gente não se colocar no lugar das pessoas, porque não dormir é terrível. Não existe essa situação, eu ouço muito, mas isso é uma ilusão. Ah, eu já acostumei com a dor. Ninguém acostuma com dor. Dor é horrível. Dor deixa você nervoso. Dor, se você tiver com uma dor, nível 7 para cima, e alguém te convidar para ir para o Caribe com todas as despesas pagas, ou você não vai, ou a viagem para você não vai ter graça nenhuma. Porque a dor tira a alegria, tira o ânimo, tira a empolgação. Até a concentração de conviver naquele momento, tudo né? que forem te chamar, você não vai querer fazer. Então, não achem, gente, que ter dor o tempo todo é normal e que você já se acostumou com a dor. Entenda a dor como um recado do seu corpo. Por que é que essa dor não melhora? O que é que ela quer me dizer? Porque o corpo da gente é tão nosso amigo que ele tenta nos avisar o tempo todo. É a gente que muitas vezes faz vista grossa para o que ele quer dizer. Exatamente isso. E já tem uma outra situação desfavorável, que seria... Bom, já aconteceu várias coisas assim comigo, mas, por exemplo, eu vou fazer um tratamento com você, mas esse tratamento envolve... em outras palavras, a pessoa queria que, dentro desse tratamento, eu atendesse ela quantas vezes na semana ela precisasse, inclusive no domingo. Mas não é só isso. Era uma pessoa que não estava nem um pouco interessada em fazer a parte dela. Tem uma coisa na vida que ninguém pode fazer por você nem por mim, que é a nossa parte, a parte do outro. Então, o profissional ele pode dar 100% de garantia do trabalho dele. Mas você está disposto a abandonar o que te fez adoecer? Se você não tiver, não gaste o seu dinheiro, porque a pessoa sozinha não vai conseguir. E essa pessoa, ela queria pagar, não tinha problema com financeiro, mas ela estava à espera de um milagre. Você vai fazer tudo por mim. Falar comigo todos os dias, o tempo todo, e eu vou vir aqui em você e todos os meus problemas acabaram. Então, foi uma situação assim que eu precisei falar para ela, olha, espera mais um pouco, repensa melhor, e a hora que você estiver disposta a se tratar e fazer a sua parte no tratamento, você volta, porque você vai gastar o seu dinheiro, vai desperdiçar o meu e o seu tempo e não vai ter o resultado necessário. Para você ter uma ideia, uma das queixas que essa pessoa apresentava era que ela precisava parar de fumar. Um vício não é fácil de abandonar do dia para a noite. Eu conheço pessoas admiráveis que conseguiram isso, mas a pergunta é, o que você está fazendo para parar de fumar? Na sua compra, você ainda compra um pacote fechado de cigarro e deixa à mostra no seu armário? Sim. Então, o que é que eu poderia fazer? Existem pontos
protocolos excelentes para vício, mas a pessoa precisa estar determinada a mudar de hábito. Se a pessoa não fizer por ela, não tem como. Porque assim, a pessoa pode até receber ajuda, mas a primeira ajuda tem que ser dela mesmo, né? Tem que ser dela mesmo. E ainda detalhe, essa pessoa, com tudo isso, ela ainda queria impor um valor no tratamento. Um valor X. E assim, uma coisa que eu percebi a respeito de valor é que não tem preço você recuperar o seu equilíbrio. Se for ver, a gente cobra um valor até muito simbólico. Mas vai além disso. O paciente ou o cliente que não respeita o seu valor, não respeita o seu trabalho, não respeita a parte dele na história e não respeita o compromisso dele com ele mesmo, do que ele precisa fazer. Se ele for olhar o que ele está passando em comparação com o valor que ele vai usar, e aquele valor ele vai usar de qualquer jeito. Um caso de ansiedade, por exemplo, se você não usar tratando, você vai usar comprando, você vai usar comendo, você vai usar bebendo, você vai usar de qualquer jeito. Então, quando a pessoa chega lá querendo precificar e colocar as condições dela no seu trabalho, você já percebe o jeito que ela vai conduzir o tratamento. E se for inverter o papel, né, no caso, ela não vai se sentir confortável se você quiser baixar o preço do serviço dela, né, do ofício dela, né. E isso é algo que mexe muito no profissionalismo da gente, porque não tem como eu dizer assim, então tá bom, então eu vou fazer para você X valor e eu vou fazer uma coisa bem meia boca, equivalente a esse valor que você está me pagando. Não existe isso. Existe sim, se partir de mim, existe até eu querer atender você de graça. Mas tem que partir de mim. Existe, se partir de mim, eu querer colocar algo que não existe em prol do seu bem-estar. Mas tem que partir de mim. Porque não tem como você sentar lá, ficar 5 minutos e eu falar, pode levantar, porque pelo que você está me pagando, eu vou te tratar do jeito que eu trato uma outra pessoa. E se for falar a verdade, esse tipo de pessoa, o tempo de sessão é maior, a quantidade de problemas é maior, a dificuldade de lidar com ela é até maior. Então, se fosse ver, seriam pessoas que teriam que cobrar até mais caro. Até mais caro, mas não, já que é mais barato, né? Mas enfim, né? Clientes, né? Por falar em clientes, agora a gente vai fazer um joguinho que é Se Eu Fosse Você. Nós vamos trocar de cadeiras, né? E trocar de categorias. Você vai ser a apresentadora, vai fazer qualquer tipo de pergunta e eu vou ser, no caso, terapeuta. E eu vou responder com sinceridade dentro do que eu acho que deve ser. Tá bom? Então vamos lá para o quadro E Se Eu Fosse Você? Um, dois, três e... Bom, agora eu sou o Jeffrey e eu sou o terapeuta. E eu sou a Ellen, a entrevistadora. Jeffrey, eu acho a profissão de vocês muito admirável, mas eu não entendo muito bem. Por exemplo, se eu pagar um tratamento para você e eu me sentir mal no domingo, está incluso de você me atender, né? Não, não está incluso, não. Na verdade, se você está pagando por um horário, então é um horário, aquele horário que você deixou marcado, né? Mesmo porque eu posso ter outros pacientes para poder atender, talvez no dia que você queira voltar. Então você tem que ligar, verificar uma nova data, né? Um novo horário. Se eu estiver disponível, aí a gente consegue marcar também com outro valor, né? Que aí já seria uma outra sessão. Ah, entendi. E eu posso escolher as técnicas que eu quero, por exemplo, das técnicas que você trabalha, eu posso escolher, olha, hoje eu quero 3, hoje eu quero 4 e falar para você quais que eu quero? Olha, se você fizer isso, é melhor você fazer um curso, na realidade, entendeu? Para você tentar operar isso em outras pessoas. Porque, no caso, como eu sou profissional, eu vou tentar encontrar o meio campo para poder te ajudar. Então, eu estudei para fazer isso, né? Então, se você vir com a sua técnica, você não vai sair com o resultado que tem que ser. Você vai sair com o resultado meia boca. E aí depois você vai reclamar, só que aí não vai ter o que fazer. Porque você pediu isso. Ah, entendi. E, por exemplo, tem uma pessoa da minha família, na verdade um primo, que
Olha, ele precisa muito de terapia. Mas muito mesmo. Eu sei que ele precisa desde criança. Só que ele ainda não se deu conta. Mas o que eu queria para dar de presente para ele? Eu queria pagar o tratamento aqui dele. Eu já faria até o Pix para você do tratamento. Eu vou falar para ele que ele... Eu vou falar para ele que eu estou dando um presente para ele. Quando chegar aqui, você faz um trabalho para ele se conscientizar de que ele precisa do tratamento? O trabalho eu posso até fazer, mas desde que ele esteja de acordo em participar disso. Mas e se, por exemplo, ele não souber, porque ele precisa muito, mas ele ainda não teve essa consciência? Você faz esse trabalho de conscientização? Não, esse trabalho, na verdade, tem que vir dele. Ele tem que se conscientizar que ele precisa de ajuda, né? Ou pessoas próximas a ele ajudá-lo. O que eu posso fazer é a terapia normalmente, como eu faço com você, entre outras pessoas. E a questão não é a questão do valor, é a questão dele se dispor a participar disso. Eu não posso obrigar. Porque ele pode vir aqui, sentar, simplesmente entender o que está acontecendo, levantar e ir embora. Ele precisa? Precisa. Só que ele tem que entender primeiro que ele precisa, para depois ele voltar e a gente dar prosseguimento. Ah, eu não sabia que era assim, não. E uma outra coisa que eu fico me perguntando, eu queria saber, assim, de vocês. Eu ouço falar, não sei muito bem a diferença de psicólogo e terapeuta, mas eu ouvi falar que tem terapeutas que atendem parentes. Inclusive, tem uma pessoa que passa com você e tem o marido dela que passa também. Pode isso? Não corre o risco de você tomar partido do familiar dessa pessoa ou de você estar sendo antiético de estar tratando a família? Não, porque entraria na questão de nepotismo, né? Se você dá preferência para alguma pessoa, né? Então, existe uma ética, né? Do trabalho. Essa ética, você tem que ali tanto conversar com um, conversar com o outro, só que o que eu converso com você é uma coisa, o que eu converso com aquela pessoa é uma outra coisa. Então, eu não posso passar de uma situação para outra. É claro que fica as duas situações, né? Porém, cada caso é um caso. Ah, eu não entendia dessa forma. Eu achava que misturava um pouco as coisas, que que o terapeuta, no caso, acabava tomando partido de algum, tomando as dores de um ou outro. A não ser que você tenha muita amizade com a pessoa. Mas não. Não é o caso. Só para vocês entenderem, tá bom? Eu estou respondendo essas perguntas, mas dentro do meu entendimento, tá? Não sou terapeuta, foi uma troca aqui, e aí eu respondi de acordo com o que ela me perguntava, tá bom? Mas se tiver alguma informação errada aí, depois ela vai corrigir para vocês. Tá bom? Então vamos voltar ao normal. 1, 2, 3 e... Voltamos. Voltei para... Olha, até que para quem não é terapeuta... Ele até que não está muito fora, mas para pontuar algumas coisas. Atendimento de parentes, ou parentes meus, ou pessoas que têm parentesco. O trabalho do terapeuta é um tanto diferente do psicólogo, embora trabalhe um pouco o psicológico da pessoa. E o meu foco é sempre no que você está sentindo e o que está causando aquele sentimento. Então, se eu atendo um marido e mulher, eu não vou em nenhum momento levar para o pessoal do tipo, sério que ela fez isso? Sério que ele é assim? Mas como você está se sentindo com essa situação? Por que você está se sentindo assim? O que tem por trás desse sentimento? E é esse sintoma que está por trás que eu vou trabalhar. A questão do atendimento ser por horário e ser no período estipulado, o Jefferson respondeu certinho, tem toda a razão. Realmente não tem como atender se você trabalha com hora marcada, infelizmente não tem como atender todas as emergências de repente. Eu costumo dizer que em caso de emergência, se a pessoa desejar me contatar e eu puder atender, será um prazer. Mas pode acontecer de eu não poder atender. E eu tô comendo amendoim enquanto isso. Mas é isso mesmo. Ela que é a terapeuta e ela que conhece bem do assunto.
Então, vamos lá para um próximo quadro, né? Onde são perguntas hipotéticas e você vai responder se isso não pode ou pode sim, tá bom? Então, com vocês, não pode ou pode sim. Aí, de número de 1 a 5, escolha 2 números. Primeiro, pode falar 1. 5. Número 5. Vamos lá. Um cliente marca uma consulta com você, mas chega com seu próprio diagnóstico, dizendo que sente isso, mas que acha que é por causa daquilo. Ao realizar seu atendimento, ele fica questionando se realmente é isso que você diz e se mantém firme ao que ainda achava. Isso não pode ou pode sim? Isso, na verdade, não pode, porque se ele já tem o diagnóstico, e se ele já sabe o que fazer com o diagnóstico, não tem muita coerência dele estar lá. Eu levo muito em conta, sim, o que você vai me trazer, porque, afinal, o seu corpo é você que sente. Mas você querer conduzir as minhas respostas e o que eu devo fazer, o que eu devo usar, o que eu devo fazer, como se fosse assim, se você não falar, você não vai ter um bom atendimento, não pode, porque você até atrapalha o que foi preparado para ajudar você dentro de um olhar profissional, que é um olhar muito mais amplo. Tem pessoas que querem ouvir, né? Algo, né? Já vai pronto para querer ouvir aquilo que ela tá preparada para ouvir, não quer ouvir outra coisa, né? Às vezes a pessoa ela vai por eliminação, ela vai por achismo. Olha, eu acho que eu sofro disso, eu acho que eu sofro daquilo, até aí tudo bem. Agora, tem situações que a pessoa tem um bode expiatório direcionado, tudo é por causa daquilo, tudo é por causa daquela pessoa e ela quer que o seu foco fique ali dando informações, opiniões pessoais a respeito daquilo. Então, tudo que envolve opinião pessoal, gente, não pode. Exatamente isso. Próximo. 2. Luiz. Uma cliente diz que já se consultou uma vez e teve muitas dores e tem medo de fazer novamente. E te diz que se doer, não vai pagar o seu serviço. Isso não pode ou pode sim? Isso também não pode, por quê? Porque não sou eu que faço doer. É o estado emocional de desequilíbrio daquela pessoa é que faz ela sentir alguma dor. Claro que nós, como pessoas conscientes, não vamos permitir que a pessoa sinta uma dor insuportável a ponto de ter um trauma da técnica ou do tratamento. E hoje, felizmente, tem técnicas completamente indolores capazes de ajudar a pessoa. Mas a dor não é algo que está no cronograma do terapeuta. Eu vou fazer essa pessoa sentir uma dor. A dor é por conta do estado que o corpo daquela pessoa está. Tanto que tem partes que são estimuladas em adultos que, na maioria das vezes, dói, e em criança dá cócega, com a mesma pressão. Então, não é a pressão, não é a técnica, é o estado que a pessoa está. Exatamente isso. Estão vendo aí? E agora a última? 7. De 1 a 5, na verdade. Assim, 4. 4. Você investiu, estudou, se formou e depois de todo o processo, algum colega da época que estudou com você desistiu de continuar. Vendo seu sucesso hoje, ele começa a te seguir e pegar suas dicas. E sempre que tem dúvida, ele recorre a você para também ser chamado de terapeuta e prestar atendimento a pacientes. Isso não pode ou pode sim? Olha, na verdade, isso é algo que pode acontecer por conta de N situações. Inclusive, eu costumo dizer que isso é uma rede de apoio. Você ter pessoas para você recorrer, para você fazer perguntas, para você tirar uma dúvida de profissional para profissional. Na verdade, ele também estudou, né? Ele só não deu seguimento por alguma razão. Então, no meu olhar, essa questão de perguntar,
tirar dúvidas, compartilhar informações que deram certo com o meu paciente, que pode dar certo para o outro, se torna até uma rede de apoio para nós. Ninguém rouba o crescimento de ninguém, ninguém rouba, né, o sucesso, porque sucesso é algo muito relativo, cada pessoa tem um conceito de sucesso, mas ninguém rouba o que é seu por conta de você compartilhar algo que deu certo. Ao contrário, eu vejo isso como se a pessoa está recorrendo a você, é porque ela vê que, na maioria das vezes, a sua atuação está sendo positiva. Então, pode sim. Isso é bom, acaba se ajudando, né? Quem sabe você precisa da pessoa também, né? Sim, a gente precisa ter a quem recorrer com o mesmo olhar profissional. Então, eu não vejo isso como um abuso ou como nada do tipo, e sim como uma rede de apoio onde eu sempre vou precisar de algo e a pessoa sempre vai precisar. Então, é uma troca que eu acredito que seja muito positiva entre os profissionais. Maravilha. E você tem no seu Instagram, tem pessoas que às vezes têm suas dúvidas também, né? Tanto em questões profissionais como pessoal. Então vamos agora para o quadro Queridos Seguidores. E tem uma pergunta para você responder. A pergunta é a seguinte: como você se organiza para cuidar de tudo? Serviço, casa, marido, filhos e ainda se cuidar? Olha, não é fácil, viu? Quem me conhece sabe o quanto eu corro. Mas o que eu procuro fazer? Eu procuro colocar tudo num cronograma, tudo na minha agenda. Claro que tem coisas que saem. Por exemplo, hoje, para falar para vocês as realidades, ontem, às umas 11 horas da noite, eu estava pedindo horário para manicure. Hoje cedo, para eu não vir aqui com a unha sem fazer. Obrigado, Jana. Depois pedindo horário para a moça que cuida do cílio. Depois pedindo horário para quem cuida do cabelo, porque foi algo que eu não estava programada. Mas, normalmente, eu costumo programar. Se eu vou viajar com a minha família, eu vou deixar de atender esses dias. Eu costumo trabalhar até meio-dia. Aí eu busco minha filha mais velha na escola. Depois, em 1 hora, dou almoço para elas, me arrumo, vou com a mais velha para a academia, deixo a pequena na escola, depois volto a trabalhar e nos intervalos eu procuro encaixar o autocuidado, que seria unha, cabelo, tratamento em mim também, leitura, estudo. Não é fácil, é corrido, não é algo automático que sai completamente redondinho, mas eu procuro ir me ajustando e eu posso dizer que até o momento tem dado certo. Só quem passa sabe, né? É corrido, é uma né? correria. Eu sonhava em ter uma hora de almoço de 2, 3 horas. Hoje eu tenho. E as 2, 3 horas mais corridas da minha vida, porque nessas 2, 3 horas eu tenho que fazer almoço, dar almoço, levar na escola, ir para academia com a mais velha, fazer o treino, voltar, tomar banho e voltar a atender o resto do período. Mas eu me sinto feliz, porque hoje eu consigo incluir coisas na minha rotina, como o cuidado com a saúde, a companhia com as filhas, a presença na minha casa, que há um tempo atrás, para mim, era um sonho muito distante. Maravilha, bem respondido. E também tem pessoas que olham por nós, né? Às vezes nós estamos naquela corrida do dia a dia e passa tão rápido o dia que a gente não consegue ver nada. Mas tem pessoas que mesmo de longe, né, observa e tem algo a dizer sobre nós, né? Inclusive uma pessoa mandou um recado para você, né? E aí vamos ver quem é a pessoa que mandou, né? E aí vamos lá para o quadro agora, recado para você. Então, a ela é uma neta muito presente. Às vezes eu fico doente, ela vem aqui, ela me faz aquele coisa que ela coloca na minha orelha, coloca no pé. Ela ajuda a cuidar bastante de mim. Ela é uma neta bem presente mesmo. É uma excelente mãe. Olha, Ellen,
Eu te desejo toda a felicidade, que você prossiga bem no seu trabalho e que seja feliz com a sua família. Um beijo para você e a todos aí. Não poderia ser diferente, né? A avó, né? Você como a neta mais velha de todos os primos, né? Tinha que ser ela, né? É verdade. E ela é um dos pilares e dos exemplos, né? Que a gente carrega em tudo que a gente se apega, em tudo que a gente faz. Muito obrigado, vó. Tadinha, eu falei pra ela, vó, vou gravar um depoimento pra ela, hein, tá? Ela, pode vir. Já tava preparado, esperando. Coitado. Mas que bom. E antes de encerrar, já queria agradecer sua presença aqui, que foi muito bom, né? Deu pra tirar muitas dúvidas, né? Não só minha, mas para as pessoas que estão assistindo, né? Então, explica para as pessoas aqui na câmera, né? Passa seu Instagram, para as pessoas te seguirem, como funciona a questão se quiserem te procurar para poder se consultar, onde atende, pode ficar à vontade. Meu Instagram é @EllenTomásTerapeuta. O Ellen é H2Ls e N de navio. Na minha página eu compartilho conteúdo de saúde física, mental e emocional. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, segue a página, curte os conteúdos, salva, envia para alguém que você pode ajudar. Atualmente, eu tenho um consultório, então o atendimento físico eu faço na região onde eu moro, que é a região de Caieiras. Não atendo a domicílio, mas eu tenho a vertente de atendimento online. No atendimento online é trabalhar, eu consigo atender pessoas de onde quer que as pessoas estejam e é trabalhado muito exercício de saúde mental e mudanças comportamentais, conscientização. Exercícios que fazem a pessoa crescer muito. E tem até algumas técnicas básicas que eu consigo ensinar a pessoa para que ela mesma faça nela o estímulo para ela se sentir melhor. Mas quem tiver interesse em conhecer como funciona o processo terapêutico, receber uma avaliação, cuidar da sua saúde mental ou até analisar como será que está a minha, a gente consegue fazer isso online e ter excelentes resultados. Maravilha. E convido o pessoal também para seguir, né? O Não Pode Sim, Verdade, né? gente. Vocês que são meus seguidores, seguem lá a página do Não Pode Sim. Eu não sei se vocês perceberam, Jefferson é meu primo, mas é um profissional que tem se destacado muito em falar, ajudar o público e está sempre engajado no que tem de mais novo. E essa página ela aborda desafios e situações que provavelmente vocês já passaram por alguma e quem ainda não passou vai passar. Então, é uma página que tem um conteúdo, embora levado de um jeito muito leve, mas um conteúdo positivo. Então, @NãoPodeSim, segue lá. É isso mesmo, né? E para você que assistiu também, né? A trouxe alguns itens, né? Para ser usado aqui também. E aí vocês que assistiram, né, perceberam que ela contou algumas situações que acontecem no tipo de emprego dela, no serviço, né? E aí nós vamos reviver, né, alguma dessas cenas, coisas que acontecem e creio que vocês vão gostar bastante. Queria agradecer já a presença da Ellen mais uma vez. Obrigado por ter vindo de longe. É corrido, todo mundo sabe que ainda mais com quem tem família, como você já explicou aqui, é mais corrido ainda, mais veio, né? E aí deu certo em mostrar um pouquinho do seu serviço e com certeza, com uma boa profissional que vai dar sempre muito certo. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho mais do meu trabalho. É longe mesmo, mas vale a pena. Se você, eu penso assim, se você tem qualquer coisa que você possa contribuir positivamente, que seja com uma pessoa, todo o trabalho que você teve já teve uma razão positiva de acontecer. E todo mundo tem algo positivo que a gente pode compartilhar, ajudar alguém. Então, oportunidades de ajudar pessoas é algo que eu procuro não dispensar, porque em toda a minha vida eu sempre fui muito ajudada por pessoas que têm
essa boa disposição de ajudar, pelo menos um pouquinho. E às vezes parece que é uma coisa tão simples, tão pequena, que não tem tanta importância, mas pode fazer uma diferença muito grande para alguém. Faz. Eu recebi um caso a semana passada que uma pessoa ia se suicidar naquela tarde e ela desistiu de se suicidar porque uma criança na rua falou para ela, que ela não conhecia: você é tão bonita, que linda, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Então ela percebeu que um elogio de uma criança que não sabia de nada, se uma criança que não sabia de nada pôde ver alguma qualidade nela, não era acabando com a vida dela que ela ia, né, resolver tudo. Ela estava assim diante de uma doença, a depressão ela faz a pessoa ficar assim, enfim, mas ela, ao invés de tirar a vida, decidiu procurar tratamento. E o que levou ela a fazer isso? Um elogio. Então, um gesto, um elogio, uma palavra, uma intenção, uma atenção sem intenção, pode fazer a diferença na vida de muita gente. Exatamente. E só o fator de você conseguir atingir uma pessoa que seja, já está todo o trabalho garantido ali nesse sentido. Exatamente. É uma pessoa, porque uma pessoa viu em mim um dom, uma pessoa viu em mim uma possibilidade, e eu também vejo que a minha história pode estimular uma pessoa. A minha experiência ou o meu histórico de, se ela é uma mulher casada, que tem um neném de 3 anos, uma adolescente de 14, que tem esposo, que tem tudo, consegue trabalhar, conseguiu realizar um sonho, conseguiu empreender, ter o próprio negócio, então eu também consigo. Se eu consigo, você também consegue, porque ninguém é melhor que ninguém, né? Exatamente. E fica aí, né, o recado para você também, né, no sentido de que ajudar faz bem. E quando você faz o bem, você se sente bem. Então, é isso, né? Agora fica com vocês aí. Pedimos que vocês acompanhem aí o Revivendo a Cena. Vamos ver como que vai acontecer as cenas a seguir, tá bom? Muito obrigado. Até terça-feira que vem. Tchau, gente. Obrigada. E lembre-se, hein? Deem atenção sem intenção. Isso faz toda a diferença. Valeu! Jefferson, então, de acordo com o protocolo, de acordo com o que a gente conversou, eu vou fazer um protocolo que vai atender aí as suas queixas principais. Cara, vamos começar com isso aí logo. Eu tô 6 meses sem dormir, meu. Tô muito tempo sem dormir, eu tô nervoso já. Eu não consigo. Eu entendo o seu nervosismo. Inclusive, a dor e a falta de sono, ela causa muito problema na pessoa. Então, eu te falei que tem a coluna, né? Você tá marcando aí a coluna? Não sei se ela marcou. Peraí. Mas numa orelha só? É, numa só. Mas eu tenho 2 orelhas, vai ficar numa orelha só? Eita, mas dói assim? Dói. Dói por conta do desequilíbrio que você está, entende? Ô, louco, meu, que isso? Eita, mas espera aí. Eu tenho uma dor no joelho aqui também, ó. Às vezes que eu não consigo dormir. Meu ombro. Meu estômago tá meio dolorido também. Eu tô colocando aqui. Mas eu continuo com sono. Já vai começar a fazer efeito em você. Mas eu vou pra casa com esse negócio na orelha, então. Vai sim, você deve deixar ele no mínimo. Os pontos, os estímulos devem ficar pelo menos 5 dias na sua orelha. 5 dias, cara? No mínimo, 5 dias. Ah, mas eu não tenho que trabalhar, vou com esse negócio na orelha. Sim, vai com ele. São estímulos que vão ajudar você a dormir. Você quer dormir, você quer melhorar. Não é melhor você ir com os estímulos na orelha do que você ficar sofrendo do jeito que você está? Bom, mas você já acabou aí? Eu vou ter que ir embora já. Porque eu tenho que trabalhar, já que eu não vou conseguir dormir. Tá pronto? Falta mais um. Tá apertando. Eita, mas... E minha coluna?
Olha, Jefferson, os pontos que estavam no protocolo para colocar hoje das suas queixas principais eu coloquei. Eu vou aguardar você a semana que vem, faça o que a gente combinou e você vai começar a melhorar. Então eu vou tentar aí, não sei se vai dar certo se não sair não, mas vamos lá, né? Obrigado aí, viu, Eu dona que Ellen? agradeço. Obrigado, viu? Até Obrigado, a até logo, próxima. viu? Ellen, você me salvou, cara. Você me salvou, ficou muito bom. Ficou muito bom, eu consegui dormir das 9 da manhã às 9 da noite. Que bom, fico tão feliz. E as suas dores, como estavam? Passou, tô tomando até Heineken já. É Tô mesmo? ótimo, cara. Ótimo. Olha, eu fico feliz. Lembra que eu falei pra você que tratando o sistema nervoso, seu corpo começa a equilibrar e a Eu vida lembro. começa a voltar ao Ficou normal? ótimo, tô me sentindo ó, confortável, dormindo, sem dor, tá ótimo. Só que assim, Jefferson, você precisa dar continuidade no tratamento. Ah, é? Isso aí não estava sabendo, não? Existe essa necessidade. Você já voltou a tomar Heineken, você precisa dar continuidade no tratamento para que o seu organismo realmente equilibre. Ah. Então, parabéns por ter voltado, fico feliz de você ter tido resultado, estar mais calmo, mas não esquece, você tem que fazer a sua parte para o seu organismo nunca mais ficar do jeito que estava. Ellen, marca a próxima consulta agora, meu. Vou marcar já então para você. Semana que vem, antes da semana que vem, é melhor não. Vamos esperar o intervalo certinho. Combinado. Obrigado, meu.